assim: quando vocês encontrarem alguma mãe que não traga no coração um sentimento de amor, de renúncia, de compreensão ou de dedicação, saibam, ou é um espírito que apenas é primitivo, ou é um espírito que está esquecido temporariamente do aprendizado que teve antes de retornar à Terra. Deplorem, não acusem a essas que assim agirem. São espíritos que ainda não puderam guardar no coração a expressão plena das lutas para as quais reencarnaram. Agora nós vamos dar alguns avisos da nossa casa. Nós temos aqui um trabalho de irradiação e prece, né? Muitas vezes chegamos a casa e precisamos, né, de um atendimento para um irmão, esteja ele encarnado ou desencarnado, ou para nós mesmos. Aí nós temos lá, né, o potinho da prece e da irradiação. Lembramos, né, ou informamos, caso desencarne tenha sido através do suicídio, escrever a palavra suicídio no papelzinho da prece. E se foi uma tentativa de suicídio, se a pessoa estiver com ideias suicidas, escrever tentativa de suicídio ou ideias suicidas no papelzinho da irradiação. E lembramos também que não é necessário colocarmos toda semana, né? Se colocarmos mensalmente, esse irmão ele será socorrido, ele será atendido. Nós temos também o atendimento fraterno. Ao final da nossa reunião, quem estiver precisando tirar alguma dúvida, conversar, basta se dirigir aqui à mesa que nós encaminharemos para um médium. Estamos precisando de alimentos não perecíveis para a confecção de cestas básicas. Quem puder ajudar, né, deixar os itens numa caixa que fica lá no andar térreo, e agradecemos a todos. Lembramos também, né, ou informamos, que em todas as nossas reuniões públicas nós temos evangelização para as crianças. E para os jovens, a evangelização acontece às quartas-feiras e aos sábados. Então tragam, né, seus jovens, suas crianças, para que eles possam vir, né, usufruir deste momento importantíssimo para eles que também são espíritos imortais, né, para a sua educação moral. No dia 27 de outubro, aqui no SEIC, nós teremos o rodízio de pizza. Os convites já estão à venda com a Fátima e com a Regina. No dia 13 de outubro, no próximo domingo, das 8h30 às 13 horas, nós teremos o 30º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. Sessão doutrinária e o tema: as doenças e como preveni-las à luz da doutrina espírita. Teremos também evangelização infanto-juvenil e o nosso lanche fraterno. E o grupo de apoio à evangelização, o GAI, aqui da nossa casa, convida todos os trabalhadores da evangelização infantil e todos os médios da casa para participarem da 4ª mesa redonda sobre evangelização infantil, evangelização espírita. E o tema: o papel da evangelização espírita na organização e formação moral e emocional das crianças e jovens. Acontecerá no dia 20 de outubro, das 9 horas às 13 horas, aqui no salão. Então, aos trabalhadores da evangelização e aos médios, não deixem, se puderem, de vir participar. Pedimos a todos que durante as nossas preces possamos pedir pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todos os governantes, pois assim nós estaremos contribuindo com os benfeitores espirituais na manutenção da paz.
E nosso último aviso, nossa última solicitação, por favor, não se alimentem aqui no salão e nas dependências do subsolo, não utilizem um aparelho celular aqui, desliguem o aparelho celular se possível, né? Se não for possível, coloque no silencioso ou para vibrar, né? Para que ele não toque durante o estudo e tire a atenção dos nossos irmãos. Vamos agora, então, fazer a leitura que todos nós, né, recebemos esta mensagem. Ela está no livro Pela Graça Infinita de Deus, Psicofonia do Médium Altivo Panfiro e uma mensagem do nosso irmão Baltazar. E ele nos diz assim: ao futuro com Kardec. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Todos ouvimos falar no estudo da lei dos destinos. Falar sobre o nosso destino equivale a pensar no futuro, pensar na educação da alma, pensar no esforço que precisamos fazer para alcançar as culminâncias espirituais. Muita vez pensamos no passado, criamos pensamentos em torno de quem fomos, de onde viemos. Para o espírita, porém, está destinado um outro tipo de pensamento, aquele que o irá elevar a situações maiores, melhores, sublimes. O estudo que se propõe é justamente um convite ao futuro. No limiar do milênio que se aproxima, mais uma vez, nossos espíritos estão sendo convidados a mudanças. E as mudanças de hoje, as que se pede que se façam hoje, são as mudanças do caráter, da moral, do pensamento. Não basta instrumentos de precisão chegarem às mãos do homem. Não basta o homem atingir a estratosfera. É preciso que ele continue fazendo a viagem ao seu interior, descobrindo a sua natureza, olhando o seu próprio destino por atingir. É preciso que vasculhe a própria natureza, esquadrinhando-a, descobrindo seus erros, comprometendo-se em corrigi-los, a atingir o oposto desses erros, as virtudes. Estamos convidando todos os prezados irmãos a empreender essa viagem espiritual. E nessa viagem, a que todos estão convidados, não esqueçam o pensamento claro, lúcido, homogêneo do codificador da doutrina espírita, que tão bem soube entender o pensamento que a espiritualidade trouxe para a humanidade terrena, traduzindo-o claramente para os homens de então e para todos os homens de hoje. Lembremo-nos de Allan Kardec, a figura sempre necessitada de ser lembrada, justamente pelo que foi, pelo que trouxe de abertura para o homem, pelo que trouxe de clareza para o pensamento humano. Lembremo-nos desse trabalhador do bem, e a ele elevemos as nossas preces dizendo: Deus, muito obrigado. Que Deus a todos abençoe, conduza, proteja, agora e sempre. Graças a Deus. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Após então, nesta belíssima mensagem, vamos unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, querido amigo, querido mestre, aqui estamos reunidos no Centro Espírita Irmão Clarencio, neste momento,
pedindo a tua permissão, a permissão dos trabalhadores espirituais desta casa, a permissão do nosso irmão Clarencio, mas sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por iniciada a nossa reunião da manhã de hoje. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, nos envolvendo nas suas vibrações de muita paz, de harmonia, para que possamos assim, com mais facilidade, abrir as nossas mentes e os nossos corações para recebermos os teus ensinamentos. Te pedimos também, Senhor Jesus, que abençoe as nossas irmãs Alice e Águida, que elas possam ser inspiradas e abençoadas por Ti. E assim, querido amigo, envolvidos nas Tuas vibrações de muito amor, mais uma vez, Senhor Jesus, pedimos a Tua permissão, mas sobretudo a permissão de Deus, para darmos por iniciados nossos estudos. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, nós estaremos estudando sobre o nosso querido irmão Allan Kardec. Estamos fazendo uma homenagem, prestando uma homenagem a esse espírito valiosíssimo em nossas vidas. Passamos então a palavra para a nossa irmã Alice, que Jesus a abençoe. Bom dia a todos. Que nossas primeiras palavras possam ser sempre de agradecimento. E hoje, muito mais do que nunca, hoje devemos ser muito mais gratos, porque estamos comemorando, como a nossa irmã falou, o aniversário do nosso querido Allan Kardec. Vocês vão me perdoar, porque minha garganta não está boa, mas eu vou me esforçar ao máximo e vocês me perdoem que os seus ouvidos vão ter que ouvir a minha voz horrível. Peço a paciência a vocês. Então, muito grato aqui estamos. E comemoramos essa semana toda o aniversário do nosso querido Kardec. E hoje, por sinal, é o último dia. Tem aqui, obrigada. E hoje, por sinal, é até o último dia que nós vamos falar a respeito dele, E o aniversário é dele. Ele, hoje, estando encarnado, que graças a Deus não está, estaríamos comemorando 215 anos do seu nascimento, Então, graças a Deus, ele está entre nós, mas desencarnado. E vamos fazer a pergunta. Meu Deus. Vamos fazer a pergunta para nós mesmos. Como será que Kardec gostaria de ser homenageado? Pelo pouco que nós já conhecemos, nós já ouvimos bastante, apesar de que pode ser que tenha alguém aqui pela primeira vez, mas nós vamos destrinchar bem o assunto. Como ele gostaria de ser homenageado? Acreditamos que ele gostaria que nós olhássemos para o passado com muito amor e muita gratidão. Comemoramos o aniversário dele, a vinda dele ao planeta Terra, e quem ganha o presente somos nós. Nós é que fomos presenteados com a sua presença aqui no planeta Terra. Como que Kardec gostaria de ser lembrado? E ele ser lembrado, ficou a dica aqui na folha, que a nossa irmã deu lá no início, que o nosso querido Baltazar já nos disse. Lembremos-nos de Allan Kardec, a figura sempre necessitada de ser lembrada, justamente pelo que foi, pelo que trouxe. Então, ele deve ser lembrado desta maneira, pelo que ele foi e pelo que ele trouxe.
né, de abertura para o homem, pelo que trouxe de clareza para o pensamento humano. E qual é o legado dele? O que foi que ele nos deixou? As suas obras, né? O seu trabalho. É graças a ele que hoje estamos aqui, que nós temos a doutrina espírita. Então é assim que ele gostaria de ser lembrado, com certeza. E será que ele gostaria de ser venerado? Com certeza, ele merece todo o nosso respeito. Mas a respeito da veneração, eu vou deixar para o final. Porque uma pessoa com muito mais gabarito do que eu vai falar a respeito de como deve ser venerado o nosso querido Allan Kardec. Nós temos que partir de um começo, de um início. O mundo espiritual, infelizmente, foi visto com muita infantilidade por muito tempo. Até os dias atuais ainda encontramos muita infantilidade a esse respeito. Mas, sem privilégios nenhum, nós que estamos aqui já não podemos mais ver o mundo espiritual com tanta infantilidade. Mas, infelizmente, ainda existem alguns. Mas, por muito tempo, foi muitas pessoas, podemos dizer, o planeta inteiro tinha uma visão infantil em relação ao mundo espiritual. Ele foi até muito estudado, a espiritualidade, porque teve que ser aberto caminhos para podermos chegar aqui hoje. Então, ele até foi estudado por pensadores, por filósofos, né? E eu trouxe alguns exemplos. Quem não conhece, né? Mas a gente não pode falar de todos, mas tivemos pensadores entre nós que tentou fazer com que a gente relembrasse da nossa verdadeira vida, né? Que foi Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, e temos um que eu fui pesquisar em especial, porque eu achei, né, estudando ele, que as suas dicas, né, que os passos que ele dá na sua literatura e nos seus livros é muito parecido com o que nós conhecemos hoje. Os outros também, mas ele teve uma semelhança muito grande até mesmo com a folha do nosso querido Baltazar de hoje. E ele é São Tomás de Aquino. Para nós podermos perceber o tempo que estão chegando essas informações, ele viveu e no ano de 1200, ele desencarnou em 1274, para nós percebermos há quanto tempo nós estamos sendo chamados. Então ele foi um filósofo, frade dominicano católico, né? Ele escreveu várias obras, mas a principal delas foi Suma Teológica, Suma contra os Gentios e o comentário às obras de Aristóteles, né? A dica dele, olha qual é a dica dele, resumindo as obras dele. A dica dele é trabalhar para a aquisição das virtudes e ser uma pessoa excelente com a ajuda de Deus. Encontramos alguma semelhança? E ele dava 4 passos de como se tornar sábio. Ele estudava na escola de sábios do mosteiro de São Vítor na época. Aonde que nós estávamos nessa época? Para nós percebermos que já existiam criaturas que já se preocupavam com isso, mas não era uma maioria. E os 4 passos que ele dava para se tornar sábio eram os seguintes: completar a verdade, contemplar a verdade, julgar os princípios, ordenar todas as coisas, que era corrigir, e apontar todos os erros, que era o se conhecer. Quer ver a semelhança que nós encontramos na folha de hoje do nosso querido Baltazar? Quando ele diz lá para a gente no 1º, 2º, 3º, no 4º parágrafo,
E ele diz assim para a gente lá no meio: é preciso que vasculhe a própria natureza, esquadrinhando-a, descobrindo os seus erros, compreendendo-se em corrigi-los e atingir o oposto desses erros, as virtudes. Sentimos a semelhança? Isso foi em 1200. Nós recebemos essas mensagens agora, no século XX, século XXI. Somos gratos também a eles, porque não foi em vão tudo que eles nos trouxeram. Porque, como eu disse, teve que ser feito uma caminhada, teve que ter um começo, né? Tem que ter preparo, até mesmo para o nosso querido Mestre Jesus vir até nós, também foi preparado o caminho para ele. E para chegar à doutrina espírita também tinha que ter sido preparado esse caminho. E esses grandes pensadores o fizeram isso. Mas só aqueles pensamentos filosóficos não bastava para nós, no tamanho da nossa ignorância e nossa infantilidade que nós ainda nos encontrávamos. Era necessário que surgisse alguém com uma base lúcida, racional, juntamente com a ciência. E os prepararam o caminho, né, para o progresso. Os que vieram antes prepararam o caminho para esse progresso, porque a lei de Deus é de progresso, né? Quando chegou Kardec, ele já tinha um pensamento na época. E a ciência estava bem evoluída também, naquele século em que Kardec esteve entre nós, né? E para nós podermos entrar exatamente na figura Allan Kardec, a biografia dele é imensa. Nós encontramos a biografia de Allan Kardec em vários livros, em vários autores. Até mesmo no livro que nós estudamos aqui na casa, tem a biografia dele. Se alguém tiver a curiosidade, ou que está mais próximo de nós, que não precisa pesquisar tanto, é no livro que nós estudamos na casa, Obras Póstumas. Lá tem a biografia dele e fala bastante sobre ele. É um livro maravilhoso. É lamentável, me desculpa, mas me veio agora, né? É lamentável que a gente observa que tem muitos irmãos entre nós espíritas que estudam a codificação e quando chegam a uma certa altura do estudo, param. Tem muitos de nós que não faz essa obra, Obras Póstumas e Revista Espírita. A Revista Espírita também, senhores, é um espetáculo de informação e de esclarecimento. Então a gente, com carinho, a gente fala aqui que nós precisamos e devemos estudar, mas não basta ficarmos só no Pentateuco de Kardec, que são os 5 livros deles mais conhecidos, que a gente vai falar no final. O conhecimento vai muito mais além. E a espiritualidade também diz pra gente que nós não vamos ficar só nisso que nós temos aqui. Nós temos muito mais coisas ainda a conhecer. Então, eu fui buscar na biografia de uma ilustre pessoa, que ele é Deolindo Amorim. Não sei se já ouviram falar dele, mas Deolindo Amorim, ele foi jornalista, sociólogo, publicitário, escritor, e ele era conferencista espírita brasileiro. Ele esteve entre nós há pouco tempo, ele desencarnou em 1984. E ele escreveu um livro a respeito de Allan Kardec. O livro se intitula Allan Kardec. Eu gostei muito de como ele trouxe, né, a visão dele, porque nós conhecemos o trabalho de Kardec, sabendo que ele era um grande pedagogo e didático por excelência, né? Deolindo Amorim trabalhou desta forma neste livro, com bastante didática. Eu também não sei se sou eu que preciso estudar dessa maneira para poder passar o assunto. Talvez outras pessoas não tenham essa necessidade, mas eu tive essa necessidade para aprender o estudo.
Porque é muito interessante como ele traz a visão de Allan Kardec, porque ele coloca em tópicos, né, no livro. E ele separa a visão de Kardec como... A gente vai fazer o estudo dele, o homem, a época e o meio, as influências e a missão. Não é bastante didático? Para que nós podemos raciocinar, né, compreender bem quem foi esse homem entre nós. E eu vou ser fiel às palavras de Olinda Amorim, porque eu não sou ninguém. Até quando eu fui convidada, eu falei, gente, eu não sei nem sequer, estou à altura de falar dessa criatura que teve entre nós, tão iluminada, porque eu não me considero ninguém para falar a seu respeito. Tanto é que lá no final nós vamos ver quem é que fala venerando a respeito de Allan Kardec, né? E Deolindo Amorim diz pra gente que ele era o homem, discípulo. Isso é bem resumido, gente, porque eu li o livro, eu não posso trazer o livro todo. Quem tiver a curiosidade, quiser saber um pouco mais a respeito, né? Vocês podem, não precisa comprar não, tá lá na internet, é só baixar. Ó, viu que legal? A gente tem que usar as armas que a gente tem a nosso favor, que é um espetáculo, né? A internet hoje, que ela nos ajuda, que nós a usemos ela para nos ajudar e não para nos prejudicar, né? Então lá diz que ele é discípulo de Pestalozzi, educador, viveu absorvido pelos problemas de educação, escreveu vários trabalhos de pedagogia. Ele estudava magnetismo. Como eu disse para vocês, é bem resumido. Eu tenho a certeza que vocês já ouviram muito mais a respeito dele. Mas nós vamos resumir a cada tópico. E daí desaparece Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o homem, né, que nasceu em 1804. Ele desaparece, o professor, para nascer Allan Kardec. Ele diz que Allan Kardec nasceu em 18 de abril de 1857. Que data é essa? Foi quando surgiu o Livro dos Espíritos, a sua primeira obra. Então, ele diz que tinha, né, ele, Allan Kardec, tinha sólida cultura humana por causa do seu agudo senso filosófico, por se preocupar com os problemas do espírito humano. Ele deixou a vida pública, a bem dizer-se, para fazer o trabalho que nós conhecemos hoje, por volta de 1855. Ele tinha meio século. Foi por volta de 50 a 52 anos. Hippolyte se apaga, diminui. Kardec se ilumina e se eleva. Podemos fazer uma comparação? Nosso querido Paulo de Tarso, Saulo se diminui e se apaga. Paulo se eleva, se ilumina. Vemos essa semelhança e o quanto ele era um grande seguidor do nosso querido Mestre Jesus. O segundo tópico era a época e o meio. Seria impossível deixarmos de falar da época, né, de Allan Kardec. Como teria sido a vida dele naquela época? Porque hoje, será que nós hoje, aqui, conseguimos em algum momento de nossa vida parar e pensar o trabalho de Allan Kardec em 1800? A época que ele vivia. A época que ele vivia, né? Era uma época em que era muito forte o pensamento das elites.
Olha quais eram os pensamentos daquela época. Era um pensamento de ceticismo, ecletismo, evolutismo, positivismo. E existia um movimento materialista em torno de tudo isso. O pensamento religioso era muito ferrenho. Pela Igreja Católica. O pensamento materialista estava muito em alta. O que teve a favor dele também, além dele ter todo o estudo, toda a base, né, como sendo um discípulo de Pestalozzi, né, o estudo que ele teve, é que na época a evolução da ciência também foi muito grande. E ele conseguiu ter essa visão. Ele conseguiu juntar a religião e a ciência. Isso porque ele tinha uma visão além daquele tempo. E a doutrina espírita surgiu naquele meio, que não era muito receptivo. Existiam muitas contradições. Ainda era muito forte o pensamento cartesiano. O que é um pensamento cartesiano? Não adianta eu ficar aqui falando para vocês palavras difíceis, né? E deixar vocês voando, não entendendo o que significa tudo isso. O significado do pensamento cartesiano é que um indivíduo que se expressa por características excessivas, racionais e metódicas, sistemáticos, eles eram ao excessos. Tá? Eles levavam aquela situação que eles tinham vivido naquela visão ao excesso. Eles não abriam, né, para outras ideias. Imagina, abrir para uma nova ideia. Toda vez que nós, hoje, somos apresentados por uma ideia nova, o que a gente faz? Muitas das vezes a gente se fecha, né? A gente rejeita uma nova ideia. A gente nem procura saber o que está por trás daquilo. Nós não temos essa visão do futuro, como tinha o nosso querido Allan Kardec. E também, o que era o ceticismo? Era uma falta de crença. Ecletismo, né, se caracterizava pela escolha que parecia, assim, tudo que chegava as pessoas aceitavam. Era um pouco de cada coisa, mas com muito sistemáticos, como eu disse. Evolucionismo é uma teoria que defende o processo de evolução das espécies dos seres vivos. Esse aqui está dentro da teoria de Darwin. Se quiserem saber mais a respeito, tiverem curiosidade, vocês podem ir pesquisar, para nós podermos entender como vivia Kardec naquela época. Então, diante da doutrina espírita, diante de tanta informação que chegava a Kardec, àquele momento, né? Ele precisava passar aquelas informações que chegavam a ele, no meio em que ele estava. Essas informações precisavam passar com uma linguagem simples, uma linguagem clara. Tinha que ser pela luz da razão, mas também tinha que ser com a pureza do sentimento. E isso ele conseguiu fazer, sem medo e sem dogmas. Porque isso já existiu muito naquela época. Então, para nós podermos entender e hoje respeitar tanto essa figura ilustre que é o nosso querido Allan Kardec. Nós não conseguimos hoje, com todo instrumento, com tudo que temos na mão, nós não vamos conseguir de forma alguma, conseguir com tudo que a gente estude, entender o que Kardec passou naquele momento. Nós temos hoje, né, o filme, né, quem não viu, né, que vejam, que ajuda também a gente, né, reportar um pouco a nossa ideia, o nosso pensamento naquela época, nos ajuda, né, e bastante, por sinal. E a influência
sua formação de humanista obtinha 3 linhas de pensamento. Ele vivia sobre essas influências, né, que eram bem definidos pelo humanismo, racionalismo e universalismo. Seus trabalhos se dirigiam à humanidade, graças a essas influências que ele teve. E essas influências que ele teve foi graças à Pestalozzi, graças à sua educação. Ele soube aproveitar toda a educação que ele teve, né? Que foi em cima disso, humanismo, racionalismo e universalismo. E a sua missão? Ele teve por base alicerçada, né? Ele teve por base alicerçada como um sacerdote gaulês. Então, Allan Kardec também não era qualquer um. E nós, estudando, né, os espíritos nos informam que ele, em outra encarnação, teria sido um druida, teria sido um sacerdote, né? E isso tudo que ajudou ele, a época de hoje, né, hoje que eu digo foi em 1800, né, poder passar tudo isso para a gente, né, para nós podermos entender que nenhum de nós aqui está aqui à toa, jogado. Nós somos preparados. Allan Kardec teve essa preparação, mas trazemos para nós. Nós também temos as nossas tarefas, as nossas pequenas missões. Como nós sabemos que ele foi preparado, nós também somos preparados para as nossas. Aí nós precisamos, diante das nossas... como é que é o nome, meu Deus? Diante da nossa vida, né, dos desafios que se colocam diante de nós, agirmos sem medo. Porque, de fato, temos confiança de que fomos preparados para estar aqui. Cada um diante da sua tarefa, cada um diante da sua missão. E é isso que Kardec trouxe para a gente. É isso que os espíritos hoje nos ensinam. Porque Kardec, né, foi a chave. Kardec abriu a nossa visão, o nosso pensamento. Depois dele vieram outras informações, nós sabemos disso. O que nós temos hoje de mensagens espíritas, só não sabe quem de fato não quer. Só quem não quer. Porque elas chegam por todos os lados. Livros, filmes, rádio, internet. E se não tiver nada disso, Deus providencia um amigo, até mesmo um desconhecido, para fazer com que a gente desperte para a realidade espiritual. Continuando, falando a respeito da missão do nosso querido Kardec. Como ele diz, né, de Olinda Amorim, não podia ser qualquer um, não podia ser qualquer homem. Com uma mentalidade emancipada, capaz de ver com largueza de vistas. Possível, ele possuía antenas espirituais. Mas podemos dizer que é só ele que possuía antenas espirituais? A dele era bem ampla, bem alargada. Mas nós também possuímos as nossas antenas espirituais. Então, ele tinha senso de equilíbrio, sabia analisar e crer sem fanatismo. Isso é muito importante. Eu sei que muitos de nós, eu posso até falar por mim, quando a gente chega aqui na doutrina espírita, quando conhece essa situação que a gente nunca tinha ouvido falar, encarnado. Esquece que a gente foi preparado, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente esquece. Mas quando a gente se relembra de toda aquela situação que a gente viu lá desencarnado, muitas das vezes a gente pode se até permitir ficar fanáticos. Então, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter equilíbrio.
porque a gente fica realmente muito encantado com o que tudo essa doutrina nos traz. Mas Kardec não se permitiu ao fanatismo. Ele tinha tanto senso de equilíbrio, ele foi até considerado, o bom senso encarnado. Ele era uma pessoa séria, lúcida, ele era muito equilibrado. Então, ele chegava às situações analisando, como um cientista que ele era. Ele era um grande estudioso. Muito obrigada. Ele era um grande estudioso. Ele estudava, ele sabia várias línguas, várias ciências. Ele estudava o magnetismo. Então, ele foi muito bem preparado na espiritualidade e encarnado também. Muitas pessoas, eu ouvi dizer também, em um desses estudos que eu vi, que eu li bastante, que eu estudei bastante, tinha pessoas que achavam que Kardec era uma pessoa antipática, era uma pessoa fechada, uma pessoa que não dava confiança a ninguém, mas era por esse fato. Ele não se permitia o desequilíbrio. E hoje, os espíritos nos informam isso. Eu não sei se vocês já tiveram essa informação. A gente não pode chegar, a gente deve se equilibrar as nossas emoções. Nós não podemos nem devemos estar tão tristes e nem tão eufóricos. A euforia em excesso e a tristeza demasiada faz mal a nós. Nós temos que estar sempre nessa busca, em busca do meio, do equilíbrio. A gente não pode ser nem 8, nem 800. É isso que a doutrina espírita também nos ensina e nos ajuda a nos conhecer. Porque nós, ao sermos desequilibrados, muitas das vezes agimos no impulso. E o impulso a gente deve deixar lá no homem velho. A gente precisa aprender, a fazer com que as nossas virtudes aflorem. E para isso a gente precisa encontrar o equilíbrio, para nós nos conhecer a nós mesmos. Que essa é a proposta da doutrina espírita. É o conhecimento, é a transformação. E diante da missão do nosso querido Allan Kardec, não tem livro melhor que possa nos falar, porque foi ele mesmo que conversou com os espíritos, como eu disse, a Obras Póstumas. Tenho certeza que todo que aqui fala do conhecimento que está aqui, da missão de Kardec. Porque ele tinha suas dúvidas, assim como nós. Ele tinha sido preparado espiritualmente encarnado, mas ele ainda tinha suas dúvidas. Ele ainda parava e pensava: será que eu sou capaz? Será que essa missão é realmente minha? Nós muitas das vezes, diante de um desafio, a gente não se pergunta: isso é para mim mesmo? Eu tenho mesmo que passar por isso? Eu tenho mesmo que resolver a situação? Eu não tenho que passar a bola para o outro? E Kardec tinha essa dúvida. Porque ele achava, está aqui, ele tinha um desejo de contribuir sim para a propagação da verdade. Mas ele achava que o papel de um simples trabalhador ao missionário-chefe havia uma grande distância. Aí ele perguntou se ele mesmo teria que fazer essa missão. E a espiritualidade responde a ele: não te esqueças de que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousam sobre a cabeça de um homem. Olha só que legal. Ele não passou a mão na cabeça de Kardec. Ele não disse: filha, a missão é sua, sim. Ele tampouco falou: não faz não, porque lá na frente você vai ver as consequências. Não. Ele falou com Kardec com bastante firmeza, assim como os espíritos agem com a gente. A escolha é nossa. Você está sendo convidado. O convite é feito ao todo tempo.
Ele tinha dúvida? Tinha. O convite está sendo feito. Ele foi informado de que ele teria essa missão como um chefe. Mas ele poderia falir, como ele poderia ter um grande êxito. Graças a Deus, ele o teve, né? Para o nosso bem hoje, né? Então, e ele falou que se ele não fizesse, teria um substituto. Porque Deus não coloca grandes missões na mão de uma só pessoa. É tudo muito bem organizado. Essa invasão que houve, porque foi uma invasão. Naquele momento, esse trabalho para Kardec foi uma invasão da espiritualidade. Mas foi uma invasão organizada. Porque eles não fazem as coisas de qualquer jeito como a gente faz, né? Eles são muito organizados. E aqui é como, por exemplo, o nosso trabalho aqui na casa. Nosso trabalho aqui na casa nunca está na mão de uma só pessoa. Nosso trabalho é, se não tiver um, nós temos outro. Se não vem um, tem um substituto. Sabe por quê? Porque o trabalho não é nosso. O trabalho é de Jesus. Então nunca poderia estar na mão de uma só pessoa. O grande chefe, o grande guia de tudo isso é Jesus. Então nós somos convidados, mas sabe para quê? Para nós mesmos. Porque o trabalho é por nós e para nós. Essa que é a verdade. Nós somos convidados para nos ajudar. Esses espíritos, né, que fizeram essa invasão, esses espíritos evoluídos, Jesus mesmo, nenhum deles precisa mais de ter esses conhecimentos que foram eles que nos passaram. Então quem precisa? Quem é que precisa do trabalho? Quem é que precisa dessas informações? Se ele tivesse se negado, quem teria perdido? Teria sido eu. Ele. Assim como, se cada um de nós se negar ao convite do trabalho, da transformação, do estudo, quem estará perdendo é cada um de nós. Nós precisamos pensar nisso. E ele continua, né? O Espírito falou para ele: se a cumprires, os próprios homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, pois é pelo fruto que se reconhece a qualidade da árvore. Qual foi os frutos que ele nos deixou? Pelos frutos que ele nos deixou, nós hoje sabemos a qualidade desse Espírito. Não é verdade? E assim somos nós. De acordo com o que fizermos, vamos ser qualificados. Nós estamos sempre sendo observados, julgados, somos sempre exemplos de alguém. Pensemos nisso. Estamos sempre sendo exemplos de alguém. E aqui nós temos, né, diante das pesquisas todas que eu fiz, me fiz uma pergunta. Não, claro que o trabalho não é meu, né? Sabemos disso. Mas me veio a pergunta: como se faz um missionário? Ele não tinha dúvidas em relação à missão? Ele já nasceu missionário? Ele nasceu com a tarefa. Mas um missionário se faz. E nós podemos trazer para o nosso trabalho, para a nossa vida atual, as nossas tarefas. Quando nós chegamos aqui à casa, nós, na verdade, nenhum de nós está pronto. Nós ficamos prontos, né, de acordo com o trabalho, de acordo com o que chega até nós. E é assim que um missionário se faz. Um missionário não nasce grandioso. As pessoas se tornam grandes na tarefa. Elas se engrandecem na medida que cumprem a tarefa.
não há milagre. Eu tenho pouco tempo de doutrina espírita, não tenho tanto tempo. Tem muita gente aqui que tem muito mais do que eu. Eu tenho em torno de uns 14 anos mais ou menos. Mas vocês acham que quando uma pessoa aqui chega, não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém, é só uma observação. Mas uma pessoa quando aqui chega, não pode estar aqui, porque ele ainda não se preparou. Mas para estar aqui, qualquer um pode estar. Qualquer um. É só se tornar capaz. Através do trabalho, através do estudo. Não sou melhor do que ninguém, sou baixinha, não sei nada. Como eu digo, eu preciso ainda ler, eu preciso ter livros. Eu não sou, nenhuma missionária também. Não sou oradora. O que eu faço é trazer o resultado dos meus estudos. Mas eu estou no caminho. Não sei se amanhã, no futuro, o que serei. Mas o trabalho tem que ser feito. E é aí que a gente não pode fugir, aos desafios, aos convites da vida que nos chegam. Porque é assim que a gente se torna grande. Então, para poder ser um missionário, é preciso se vestir de coragem, Porque ele se vestiu de coragem. A coragem que ele teve naquele momento foi a coragem da fé. Porque ele tinha a comunicação dos Espíritos na mão, ele sabia que o trabalho era de Jesus, ele se vestiu de coragem, porque ele queria a pretensão de Kardec era transformar o mundo. Ele não queria pouco, não. Ele queria transformar o mundo. Mas para isso há um caminho a seguir. E nós, para podermos transformar o mundo, precisamos nos transformar. E através do seu trabalho é que ele veio nos mostrar isso. Ele tinha uma visão de futuro, que era a transformação do mundo. Mas isso é a visão dele num grande futuro, que nós hoje sabemos, com a doutrina espírita, com as informações dos espíritos, nós sabemos que esse é o futuro do planeta, é a transformação, é a melhoria. Mas para isso é necessário a transformação íntima de cada um de nós. E Kardec foi essa chave. E depois dele vieram outros que tanto nos ajudam. Mas nós não podemos nos esquecer de forma alguma a base, o alicerce. Para até mesmo podermos ter compreensão das outras informações que vão nos chegando. Se tivermos a base, os estudos e as informações de Kardec, podemos avaliar tudo quanto nos chegará, porque ainda vai chegar, não vai parar por aqui. Mas se nós tivermos essa base, vamos ter a certeza do que estamos fazendo, mas nunca nos esquecendo. A escolha é sempre nossa. E Kardec teve uma coisa que para poder ser um missionário tem que ter: espírito de renúncia e espírito de sacrifício. Nenhum de nós pode negar que ele teve espírito de renúncia e espírito de sacrifício. Ele renunciou à sua vida, sacrificou a sua saúde, quando ele fez 51, 52 anos. Nós sabemos que ele chegou a adoecer por causa disso, Mas isso ele não fez, para se prejudicar. Ele fez para um bem maior, pensando nos que viriam depois. E esse somos nós. Por isso, devemos ser muito, mas muito grato a ele. Não é pouco, não. Porque tudo que nós aqui falarmos e fizermos em relação a ele, em homenagem a ele, ainda será pouco.
Ainda será pouco. Eu acredito que para que nós hoje possamos homenageá-lo, seja fazendo essa transformação. Será uma grande homenagem a ele, porque era isso que ele queria. Que nós aprendêssemos a nos conhecer, que nós nos tornássemos libertos, porque foi isso que ele também nos trouxe. Ele nos libertou. Acabou a grande ignorância das trevas. Nós vivíamos numa grande ignorância de trevas. A luz se fez. A luz se fez diante de nós quando ele aceitou esse trabalho. E o trabalho que ele deixou para a gente, né? Que eu não posso deixar de falar, que daqui a pouco já está acabando o meu tempo, que foram as suas obras. Em 1857, ele nos trouxe o Livro dos Espíritos, que ele é a luz da razão. É um tratado filosófico. Em 1859, veio o livro O que é o Espiritismo? E o que é o Espiritismo? Senão a doutrina educadora cristã. É isso que é o Espiritismo. Em 1861, ele nos trouxe o Livro dos Médiuns, porque ele tinha muito carinho por aqueles que faziam esse trabalho, que eram os médiuns. As informações chegavam da espiritualidade, mas precisava que alguém escrevesse, falasse, transmitisse para ele poder fazer esse trabalho. Então ele tinha um grande respeito e um grande amor por eles, né? Então ele escreveu esse livro para ajudar aos médiuns, que não foi só na época, que ajuda a nós hoje, né? É um tratado de conduta mediúnica para nós médiuns. Não precisa estar com crachá, porque ele diz lá, todos somos médiuns, em graus diferentes. Está lá no livro dele. No livro dele não, o Livro dos Espíritos, né? O livro que ele codificou para nós. E lá diz assim para a gente, olha, a mediunidade não é nenhum sinal de mérito pessoal. O mérito está no uso da sua mediunidade. Porque ele dizia para a gente que mediunidade é coisa santa. E ela tem que ser praticada santamente, como cristãos que somos. Em 1864, surgiu o nosso queridinho, amado Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é muito amado por todos nós, porque ele realmente, ele nos consola, mas de modo sentimental. O Livro dos Espíritos nos consola a razão. O Evangelho segundo o Espiritismo nos consola o sentimento. Ele foi feito com a maior pureza de sentimento. Ele foi organizado. Ele foi trago para nós através da conduta moral do nosso Mestre Jesus. Foi um trabalho que ele fez separando tudo que havia de conduta moral em relação a Jesus. Ele colocou nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós não fiquemos perdidos sem entender, porque se nós pegarmos a Bíblia em si, nós não conseguimos entender nada. Essa é que é a verdade. A gente lê, relê, não entende nada. Se não fosse a doutrina espírita hoje em nossas vidas, né, nós estaríamos até hoje fazendo má interpretação do Evangelho de Jesus, que foi o que nós fizemos até os dias que surgiu a doutrina espírita. Em 1865, surge o céu e o inferno. E a minha voz agora no final está ficando boa, gente? Surge o céu e o inferno. E o céu e o inferno
acabou definitivamente com a morte. Eu, em particular, adoro esse livro. Tem gente que tem medo, mas ele acabou com o Deus punitivo, ele acabou com a morte, e não há mais nada de temer. Para que ter medo? Esse livro fez isso, trazendo informações do além-túmulo. Hoje nós temos outros, mas na época não tínhamos nenhum, e ele fez esse trabalho para nós. Em 1868 veio a Gênese. A Gênese acabou com alguns dogmas, né? Nos mostrando como foi a construção do nosso planeta, e ele acabou com os milagres. Infelizmente, para quem acreditava em milagre, acabou-se. Mas isso é bom para nós. Nós vamos sair da infantilidade. Em 1890, que foi depois do desencarne de nosso querido Kardec, né? Foram amigos que fizeram esse livro com informações que ainda estavam guardadas, né? Que eles acharam que não deveriam ficar ali. Eles fizeram o livro, né? Obras póstumas, que são informações preciosas, que elas precisavam ser divulgadas, precisavam estar hoje em nosso conhecimento. E entre esse tempo teve a Revista Espírita, que ela surgiu exatamente em 1858. A Revista Espírita são 12 mensais. Existem, ele fazia revistas mensais. E foram feitas, né, juntando todas, foram feitas 12 revistas hoje que nós conhecemos, uma por ano. Olha o quanto Kardec trabalhava, o quanto ele estudava. Por que a Revista Espírita surgiu? Achei isso muito curioso. Eu não sabia, pode ser que vocês saibam. Mas a doutrina espírita surgiu, a Revista Espírita surgiu na época, né? Kardec quis fazer, né, essas informações em jornais, em revistas, porque já lá nas Américas, nos Estados Unidos, isso já havia, já acontecia. E ele sabia que existia estudos espiritualistas, mas não com essa fidelidade ao espiritismo. Então ele queria deixar claro a diferença, né, do que acontecia nas Américas com o que ele queria trazer, né? Ele queria deixar isso bem forte para a gente. Ali na Revista Espírita, a gente conhece de fato a personalidade de Kardec. Ele tudo ensinava, ele esclarecia tudo e a todos. Ele escrevia carta a amigos e a supostos inimigos, esclarecendo com paciência a todos. Não deixava ninguém sem resposta. E é por isso que nós hoje homenageamos Kardec. Só mais um pouquinho. Como eu disse lá no início, né? Venerar Kardec. Nós não podemos venerá-lo, mas a gente pode, né, entender que ele, dissipando as trevas, podemos dizer que se juntou a Jesus, não é verdade? Jesus era o mestre, Kardec o raciocínio, Jesus o amor, Kardec o apóstolo. E na junção disso tudo, temos hoje a doutrina espírita, que ele veio nos ensinar que fora da caridade não há salvação. E a homenagem maior foi Emmanuel, no seu livro, né, Doutrina de Luz. Ele lá explica para a gente o antes e o depois de Kardec. O nome dessa mensagem se chama Reverenciando Kardec. Eu não vou ler todas, mas só algumas para nós podermos entender o como nós nos encontrávamos na Terra atribulados naquela época. O antes de Kardec, nós estávamos
Aí ele botou vários que se encontrava na época. O cativeiro aos rituais, as preocupações de não vai sair. A tirania, o medo. A gente tinha medo do além-túmulo, né? A gente vivia na anátema nas áreas filosóficas e da ciência. Sabe o que era isso? A gente vivia numa imensa maldição naquela época. Vivíamos nas trevas. Essa que é a verdade. E ele fala outros inúmeros tópicos. E depois de Kardec, nós tivemos a fé raciocinada e os ensinamentos de Jesus. E aí encontramos a libertação das consciências, a luz para o caminho espiritual, o esclarecimento da mediunidade e a cura dos processos obsessivos, a seara da esperança. Nós, através de Kardec, conseguimos encontrar a esperança. Então nós precisamos, de fato, ser muito gratos a Kardec. Gratos a Jesus por permitir que essa doutrina chegasse até nós. E muito grato que estamos, pedimos a Deus que abençoe a cada um de nós, principalmente ao nosso querido Allan Kardec. Muito obrigada a todos. Agradecemos a Alice pelo estudo, que Jesus abençoe. Vamos agora fazer a leitura de um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. São os itens 9 ao 15. Como são muitos itens, não faremos a leitura de todos. E o assunto é a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. O poder da prece está no pensamento. Não provém das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, portanto, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou junto com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo tem uma relação de dependência com as circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se unem de coração a um mesmo pensamento e têm um mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos ao mesmo tempo. Porém, de que adianta estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3, unidas por um ideal comum, estarão orando como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais poder do que daquelas 100 pessoas. Pedimos agora aos nossos irmãos médios que se coloquem para os passes, e aos nossos outros irmãos, pedimos
que não se distraiam com a movimentação dos médios, que é necessária neste momento. Vamos iniciar a nossa prece íntima. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus, no nosso irmão Clarencio. Este momento é um momento de troca. E todos nós temos um papel a cumprir neste momento. Vamos também, com muita concentração, respeito, manter, este momento que é tão importante, lembrando a todos que as manifestações mediúnicas só estão autorizadas aos médios desta casa. Vamos então, queridos irmãos, mais uma vez, como nos trouxe aqui o Evangelho, unirmos-nos de coração para que possamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez, querido Mestre, voltamos ao Teu coração amoroso, neste momento, para pedir a Tua permissão, a permissão do nosso irmão Clarencio, mas, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por iniciado o momento do passe. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos médios, potencializando o que há de melhor em seus corações. Abençoa, Senhor, a nós outros, para que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para recebermos o que necessitamos. E assim, querido amigo, envolvidos nestas vibrações de muita paz, de muita luz, de muito amor, mais uma vez, Senhor Jesus, pedimos a Tua permissão, mas sobretudo a permissão de Deus para iniciarmos o passe. Que assim seja e graças a Deus, graças a Deus. Ao atender ao pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Nesta frase, percebe-se que a prece, para ser atendida, deve ser proferida sob determinadas condições, na confiança em Deus, na humildade, nos bons sentimentos. A prece de alguém que odeia ou é orgulhoso, julgando-se merecedor de privilégios, ou que é dita apenas pelos lábios, sem que haja uma entrega do ser que ora, essa prece não forma o caminho fluídico pela qual deveria caminhar em direção aos planos mais elevados. Geralmente, as pessoas que buscam viver o bem têm suas preces atendidas, sentindo em cada oração os benefícios dos fluidos espirituais saudáveis, penetrando-lhes o ser, estimulando-as na continuação dos seus esforços de bem viver na fé que as fortalece, na intenção do bem, no devotamento ao bem. Isso não significa que a prece de alguém que percebe seus defeitos não será atendida, não podendo então orar pelos outros. Se assim fora, a grande maioria de nós, habitantes da Terra, não poderia gozar dos imensos benefícios da oração. Todo espírito encarnado e desencarnado que se dispõe a orar por si ou por outros, desarmados no momento de sentimentos negativos, com humildade e fé, recebe dos espíritos bons um amparo espiritual, suprindo suas deficiências, porque para Deus o que importa é a intenção caridosa e humilde de quem se coloca sob seu amor. Deus não ouve a prece do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. O poder da fé está no pensamento, fruto do sentimento, do reconhecimento do poder de alguém que tudo pode, de alguém a quem se pode confiar e independe das palavras, do lugar, da hora. Mas porque muitos têm mais facilidade de integrar-se na oração, nos templos religiosos, nas casas espíritas, em conjunto, do que quando estão sós?
Talvez seja pelo atavismo que o homem traz das suas experiências religiosas, do seu longo passado, ou pela falta de fé em si mesmo. Alguns companheiros espíritas já disseram que no ato de oração nos seus lares precisavam se transportar em pensamentos ao salão do centro espírita para conseguir orar com fervor. Pode ser, e é uma situação provisória, que com os estudos das leis divinas, com o fortalecimento da fé raciocinada, pela compreensão de que a prece é o pensamento dirigido a Deus e que chegará a Ele, pela força dos impulsos da confiança, da humildade, essa muleta será então abandonada. Todavia, há lugares que favorecem mais o recolhimento espiritual de quem ora, pelas vibrações boas dos que ali vão, mas é importante saber usar o recurso da prece em qualquer lugar, para si ou para os outros, sempre que vier a necessidade de pedir, agradecer ou louvar. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Por isso, todas as reuniões espíritas são iniciadas com uma prece, em que uma profere em voz alta e os outros acompanham as palavras representantes das ideias mentalmente, ligados todos no mesmo pensamento com a mesma finalidade. Nesse caso, esse pensamento, fortalecido pelas vibrações de todos, forma um caminho fluídico, mais brilhante, mais forte, que por certo trará dos planos mais altos fluidos mais puros, envolvendo a todos, penetrando no íntimo de todos e beneficiando o maior número de desencarnados e encarnados, mesmo os ausentes do ambiente, mas presentes no pensamento dos que oram por eles, ou que de alguma forma estejam ligados às pessoas ou ao lugar. Para isso é necessário que todos tenham no momento da prece os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, a mesma finalidade. Os que não acompanham as ideias não se elevam com as demais. E Allan Kardec encerra o estudo dizendo: 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daqueles 100, reforçando a ideia de que o valor da prece está sempre no sentimento bom, na confiança nas leis divinas, fazendo-nos lembrar das palavras de Jesus. Porque onde se acham 2 ou 3 pessoas em meu nome, aí eu estou no meio delas. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Para bem orar a sós ou em conjunto, o importante é a entrega de si próprio nas ideias proferidas e a quem a elas são dirigidas. Graças a Deus. Neste momento, vamos mais uma vez unir os nossos corações, os nossos pensamentos e fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, mais uma vez, querido Mestre, voltamos ao Teu coração amoroso, neste momento te agradecendo, Jesus, por tudo que aqui hoje recebemos. Te pedimos ainda, Senhor, que continue conosco, nos envolvendo nas suas vibrações de muita paz, de muita harmonia, para que possamos assim, Mestre, continuarmos resguardados, continuarmos mantendo dentro de nós esta paz. Te pedimos também, Senhor Jesus, que abençoe, que leve até os nossos irmãos o nosso carinho, o nosso respeito ao nosso irmão Allan Kardec. Que ele receba neste momento um grande beijo, Senhor, os nossos sinceros agradecimentos pela importância deste Espírito em nossas vidas. E aqui, Jesus, te pedimos também, por todos nós, que tenhamos uma semana de paz, uma semana, Senhor, sempre na Tua companhia. Abençoa, Senhor,
todos os trabalhos que são realizados nesta casa, ao corpo mediúnico, aos nossos companheiros que aqui frequentam. Abençoa, Senhor, a nossa diretoria, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. E assim, mestre amigo, envolvidos no teu abraço amoroso, nos despedimos agora pedindo a tua permissão, a permissão do nosso irmão Clarencio, a permissão dos trabalhadores espirituais desta casa, mas sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por terminada a nossa reunião da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus, graças a Deus.